Vamos meditar na palavra de Deus que fica em Juízes, capítulo 16, do versículo 18 ao 22. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venha mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo, e então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo, começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Levaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Não demorou muito, porém o seu cabelo começou a crescer de novo. Sansão, ele era um homem muito forte. E Sansão ele foi escolhido por Deus para defender o povo de Israel. E Sansão era, assim, Deus tinha dado uma força para ele, assim, sobrenatural. Mas Sansão, ele não tomou conta dessa força. Por quê? Ele começou a brincar com as coisas de Deus. Sansão, ele confiou muito nele. Ele confiou muito na sua força. Então Deus tinha dado isso para ele, defender o povo de Israel. Ele chegou a defender o povo de Israel com a sua força, só que ele se deixou seduzir por uma mulher, por Dalila. E Sansão ele foi seduzido por ela. E ela usou de várias artimanhas para que ele contasse o segredo dele, porque a força dele estava nos cabelos dele. Então ela começou a insistir nisso. No começo ele começou a enganar ela, mas ela prevaleceu, perseverou no seu propósito para ele contar de onde vinha a força dele. E ele finalmente se rendeu. De tanto ela falar, ela tentar, chegou uma hora que ele não resistiu, acabou contando o segredo dele para Dalila. E foi aí que os filisteus foram e cortaram o cabelo dele e ele perdeu as suas forças. E os filisteus pegaram Sansão, judiaram dele, ele virou escravo dos filisteus. Os filisteus furaram os seus olhos, ele ficou cego. Então ele virou escravo. E é muito triste essa história, porque o final de Sansão poderia ter sido bem diferente, né? Mas Sansão ele deixou se seduzir pelas coisas desse mundo, por uma mulher muito bonita. Ele deixou se seduzir. E com isso, o Espírito Santo tinha se retirado dele, ele não tinha percebido. Porque ele brincou com as coisas de Deus. Ele confiou nele, na força do braço dele. E Sansão ele foi enganado pelas suas vaidades. Por isso que aconteceu isso com Sansão. O que o Espírito Santo fala para mim e para você neste dia? Todos os dias nós somos seduzidos pelas coisas desse mundo. Todo dia nós somos seduzidos pelo pecado. E nós, com isso, nos afastamos do Senhor, porque nós confiamos na força do nosso braço, nós confiamos em nós mesmos. Então é isso que acontece. Então, pela correria da vida, tantas coisas para fazer, nós nos esquecemos das coisas de Deus, ou nós brincamos com as coisas de Deus.
Deus muitas das vezes nos dá um ministério, Deus nos dá um dom para nós usarmos, para nós aprimorarmos. E aí nós vamos deixando de lado. Nós vamos deixando de lado, por quê? Nós confiamos em nós mesmos. Nós acreditamos que, Deus me deu o dom e eu não vou perder esse dom, porque Ele me deu, eu tenho esse dom. Então, assim, nós somos enganados pelo inimigo. Por quê? Nós deixamos de orar, nós deixamos de ler a palavra, nós deixamos de buscar mais a Deus. E com isso, nós nos afastamos de Deus. Porque nós acreditamos que se a gente orar 1 minuto por dia, já tá bom. Nós pensamos assim, se eu cantar um louvor de vez em quando, tá bom. Então nós acreditamos nessas coisas. Nós acreditamos que se a gente buscar Deus só de vez em quando, Ele vai continuar como que eu posso dizer? Que nós vamos continuar fortalecidos, porque nós acreditamos que o que Deus nos deu, a gente não vai perder. E isso não é verdade, porque na história que nós meditamos, Sansão, ele acreditou nas suas próprias forças. Ele, quando começou a namorar com essa mulher, ele não buscou a aprovação de Deus. Ele não buscou uma resposta de Deus. Ele namorou com uma mulher que não fazia parte do povo de Israel, namorou com uma filisteia, e essa mulher, ela fez ele pecar, ela fez ele se perder. Então, ele não buscou a resposta do Senhor para namorar com ela, ele desobedeceu a Deus. E muitas das vezes nós fazemos isso, nós não buscamos a resposta de Deus, nós agimos por nós mesmos. E aí quando não dá certo, nós reclamamos para Deus, nos queixamos para Deus, sendo que nós não buscamos uma resposta dele para as coisas. Então nós temos que tomar muito cuidado para nós não perdermos a unção de Deus. Temos que tomar muito cuidado para a gente não perder a presença de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos frios e nem percebemos. Estamos religiosos e nem percebemos. Porque nós confiamos em nós mesmos. Nós achamos que a gente ir para a igreja, cantar, orar na igreja, nós estamos seguros com isso, estamos cheios da unção de Deus. E isso não é verdade. Porque nós temos que buscar em casa também, nós temos que buscar na nossa casa, nós temos que buscar o tempo todo, nós temos que estar em comunhão com Deus. Eu não vou falar que a gente não tem que ir para a igreja, muito pelo contrário, nós temos que ir para a igreja cada vez mais. Tem que ir nos cultos, tem que ter comunhão com os irmãos, tem que ter unidade no corpo de Cristo. Só que só isso não basta. Além de nós ir para a igreja e ter comunhão com nossos irmãos, nós temos que buscar a Deus na nossa casa. Nós temos que buscar a Deus com a nossa família. Nós temos que buscar sempre o Senhor. É todo dia que nós buscamos o Senhor. Porque nós comemos todo dia o alimento sólido. Nós precisamos comer, não precisamos? Por exemplo, se eu tomo café da manhã às 7 horas, quando é meio-dia eu estou com fome. Então o alimento espiritual é a mesma coisa. Você sempre tem que estar buscando. Você tem que reservar um tempo para falar com Deus. E outra, nós não podemos falar com Deus com pressa. Nós temos que falar com Deus com calma, nós temos que largar tudo que nós estamos fazendo e conversar com Deus. Você pode orar sentado, você pode orar ajoelhado, você pode orar deitado, né? Então assim, reserve um tempo para falar com Deus, para você orar, para falar com o Senhor, né? Quando você recebe um amigo, você conversa com ele andando para lá e para cá? Não.
Você senta e conversa com ele, não é? Com Deus é a mesma coisa. Nós temos que reservar um tempo para o Senhor e não ter pressa, né? E muitas das vezes nós falamos tanto nas orações que nós não ouvimos a voz de Deus, porque a gente fala o tempo todo. Então, quando nós orarmos, a gente tem que falar, mas a gente tem que parar um pouco, esperar o Espírito Santo falar conosco, né? Então, a gente não tem só que ficar falando. Não, nós temos que falar sim, conversar com Deus, mas nós temos que ficar um pouco em silêncio para Ele falar conosco. Por exemplo, quando você está conversando com um amigo, é só você que fala, né? Porque se você está conversando com um amigo, dialogando, e só você fala e não deixa seu amigo falar, é porque está tendo algum problema. Porque muitas das vezes seu amigo quer falar também, né? A mesma coisa com Deus, né? Nós temos que orar, oração é o quê? Você falar com Deus, né? E Deus, assim, Ele gosta de uma oração sincera, então você tem que ser sincero com o Senhor. Deus, Ele gosta de simplicidade, então a sua oração pode ser uma oração simples, desde que seja sincera com o Senhor, né? E respeitá-lo, ter reverência, tratá-lo como Senhor, como Deus. Ele é o nosso Pai Celestial, Jesus é o nosso irmão mais velho, nosso Senhor e Rei, né? O Espírito Santo é maravilhoso, é doce, é tremendo. Mas nós temos que ter reverência, nós temos que respeitar também. Nós não vamos orar e falar de qualquer jeito com Deus. Porque da maneira que nós falamos com Deus, é a maneira que nós falamos com o nosso irmão, né? Então nós temos que falar com Deus com amor, né? Então, é isso que Deus falou no meu coração, é sobre isso, né? De nós não deixarmos ser seduzidos pelas coisas desse mundo, né? Porque muitas das vezes a gente deixa ser seduzido e nós vamos perdendo a unção de Deus, nós vamos perdendo a presença de Deus, né? E a unção de Deus, ele é muito importante, né? Porque louvar sem a unção de Deus, sem a unção de Deus, nós nos tornamos filhos frios, né? Porque sem a unção de Deus, a vida espiritual ela se torna monótona, se torna uma coisa monótona, se torna uma obrigação. E não é isso que Deus quer de mim e de você. Ele não quer, Ele quer nos renovar a cada dia, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Então o Senhor, Ele nos quer todo dia ali na presença dEle, nos renovando. O Pai, Ele quer derramar a unção do Seu Espírito Santo sobre nós. Ele quer nos usar. É isso que Deus quer. Então não deixe o seu coração ficar que nem o coração de Sansão, né? Sansão, o Espírito Santo tinha se retirado dele, ele não tinha percebido. Ele só percebeu quando ele perdeu as forças e foi preso. Então não deixe isso acontecer na sua vida, não deixa você perceber quando ele se retirar de você. Não deixe o Espírito Santo se retirar de você, porque ele habita em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos o tabernáculo de Deus. Mas para nós continuarmos sendo tabernáculos, nós temos que louvar o Senhor, orar, buscar a Deus, obedecer a Tua palavra. Porque a partir do momento que nós deixarmos de obedecer a Deus, de orar, de ler a Sua palavra, de adorar o Senhor, o Espírito Santo ele vai deixando de agir em nossas vidas. Porque aí nós agimos achando que é o Espírito Santo e não é a nossa carne, é a nossa alma que está agindo. E aí, quando vem a luta em nossas vidas, nós ficamos tão desesperados. E aí nós vamos buscar ao Senhor, e aí nós percebemos que nós estamos fracos na fé. Por quê? Porque nós permitimos que isso acontecesse em nossa vida, nós permitimos. Né? Porque nós deixamos de nos fortalecer na espada, que é a palavra de Deus, nós deixamos de buscar a Deus. Então busque a Deus todos os dias, todos os dias. Tenha comunhão com Deus. Nós vivemos momentos muito difíceis, então nós não temos que ficar murmurando,
Nós temos que adorar o Senhor, ser grato por aquilo que nós temos e crer que Ele vai fazer um milagre, crer que tudo vai passar. Tem que pensar assim, né? Nós temos que buscar ao Senhor e acreditar, né? Essa pandemia foi um propósito do Senhor, é um propósito de Deus, né? Porque o ser humano ele estava muito frio, o ser humano estava muito egoísta. Então Deus permitiu isso porque Ele tem um propósito, né? Então vamos agradecer por a gente estar vivo hoje, vamos agradecer por a gente ter um alimento na mesa, por a gente ter um vestimento, uma roupa. Vamos agradecer a Deus pelo dia que Ele está nos dando, o dia presente, porque o futuro pertence a Ele. E vamos crer que Deus está agindo, que as coisas, né, as coisas vão melhorar, Deus está trabalhando. Porque se a gente não pensar nisso, a nossa fé ela vai esfriando. Se a gente não confiar no Senhor, se a gente não acreditar, se a gente não meditar na palavra e orar, obedecer, a nossa fé vai esfriando. Então não deixe acontecer com você o que aconteceu com Sansão. Essa é a palavra que Deus falou muito ao meu coração hoje e eu recebo em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus porque eu já recebi. Tenha um dia abençoado na presença do Pai. Amém.